Eu preciso muito de misericórdia. Vamos lá, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 46, que diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem és minha mãe? Ou quem são meus irmãos? E estendendo as mãos para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã. Amém? Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. A gente sabe, e a Bíblia é clara em dizer isso, que por onde Jesus passou, depois que ele começou o ministério dele, sempre seguia uma grande multidão em volta dele, sempre, sempre. Ele, aqui mesmo, ele está pregando dentro da casa dele e tem uma multidão para o lado de fora ouvindo a Jesus. Né? Aqui é a casa dele em Cafarnaum e ele está falando da palavra. Né? E essa palavra, como o Ney falou aqui, é impactante e move o ser humano a ouvir, independente da posição dele. E sempre Jesus foi muito seguido pela multidão. A gente tem o exemplo do Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é o Sermão do Monte. Ele já começa no versículo 1 dizendo assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou deles os seus discípulos. Quer dizer, ele tinha que se colocar numa posição estratégica para conseguir falar para a multidão e a multidão ver de onde estava vindo aquele som, ver de onde estava vindo aquela pessoa falando. E era impactante, né? Era impactante ouvir Jesus. Outra passagem é Lucas 5, capítulo 1, também diz assim, 5:1 de Lucas: Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré. Aí ele pega o barquinho de Pedro, se afasta um pouquinho e começa a pregar. E foi aí que moveu o coração de Pedro. Então a gente vê, essas são duas passagens que eu pensei da Bíblia, só para mostrar que sempre Jesus era seguido por uma grande multidão. Jesus está de um lado do mar, vai atravessar para o outro lado, é um monte de barquinho atrás dele. A gente vê isso na passagem do Gadareno. Né? Uma grande multidão de barquinhos e pessoas indo atrás de Jesus. Então a gente vê que sempre Jesus era muito cercado de grande multidão. E até hoje, a gente sabe que quando você começa a falar de Jesus, se você está numa praça, em volta assim, circulam algumas pessoas para ouvir. Outras passam e prestam atenção. Então, isso são multidões. Não é um estádio de futebol lotado muitas vezes, mas são multidões que querem ouvir a palavra. Alguns para contestar. Será que o que ele fala é a verdade? Como foi o caso dos fariseus mandando lá os cooperadores para prender Jesus. Ele não fala a verdade, diz os fariseus. Só que os cooperadores voltam e falam assim: é impossível prender esse homem, porque nunca ninguém falou como ele. Né? Então, você vê que essa pregação para multidões, ou para um grande número, ou para um pequeno número, sempre impacta de alguma forma alguém, ou alguém que está passando, ou alguém que está ali parado ouvindo, ou alguém que vai ouvir, que nem no nosso caso, que fica gravado, fica lá nas redes sociais. Então a gente vê que sempre
tem multidão ouvindo Jesus. Hoje mesmo, nesse horário, eu acredito que em muitos lugares tem muita gente ouvindo Jesus. Aqui nós estamos sei lá, uns 40, 50 pessoas. Mas tem mais outros lugares que também estão ministrando a palavra de Deus nesse momento, e tem gente ouvindo. É 100, é 150, é 200, é 500, é 5 mil. A gente não sabe. Mas sempre tem multidão ouvindo a palavra de Deus. É sempre muita gente que quer ouvir a palavra de Deus, quer esperar na palavra de Deus. Uma resposta, um auxílio, um socorro, uma cura, uma transformação, uma libertação, um conforto para a família, que é o que esse povo que andava atrás de Jesus queria. E alguns deles foram sendo transformados. Alguns deles se tornaram discípulos. Discípulos é alunos, e alunos são aqueles que são frequentes. Alunos são aqueles que estão sempre presentes. Alunos são aqueles que querem aprender de verdade. A minha irmã trouxe uma água aqui para mim. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Então a gente vê que no versículo 49, ele diz assim, e estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Então Jesus diz que os discípulos são aqueles que andam com ele, são aqueles que servem ele, são aqueles que vivem constantemente junto dele, discípulos. E ele mostra nessa palavra que, independente da mãe dele, que a gente sabe que foi uma bem-aventurada, como a própria palavra diz, que ela se prostrou diante do Deus vivo e aceitou passar por essa incumbência de ser a mãe do Filho de Deus. Tem os seus méritos, sim. Não merece ser idolatrada como alguns querem, mas merece toda a nossa consideração. Né? Merece toda a nossa consideração, porque uma jovem aceitar isso, já naquela época era difícil. Hoje também é difícil. Hoje também é difícil. Imagina uma jovem de 16 anos receber a presença de um anjo, e esse anjo dizer, você ficou incumbida de ser a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus Cristo. É complicado, né? Pensa bem, prestes a casar, em uma época que a mulher tinha que ser pura para casar. É difícil. Mas ela aceita e serve como a mãe, e serve como a mulher que ia dar a luz ao Filho de Deus, e deu a luz ao Filho de Deus. E no momento ela vem visitar Jesus, e ele fala assim, ela tem o mérito dela sim, por ser minha mãe e ser meus irmãos. Eles têm o mérito, sim, mas o mérito maior é para aquele que é o meu discípulo, é para aquele que ouve as minhas palavras e sente prazer em aprender e quer cada vez mais se entregar a essa palavra, a aprender mais dessa palavra, a viver mais dessa palavra. E essa é a ação de Jesus Cristo, mostrando, olha, eles são importantes, sim, é minha família, mas a minha família melhor é aquele que está o tempo todo comigo, que deixa de ser a multidão que me acompanha para ser o meu aluno verdadeiro, para querer aprender e viver o evangelho da verdade. Esse é o movimento.
E a gente sabe que Deus, Ele é tão misericordioso que Ele vai dando para a gente opções, vamos usar esse termo, opções para crescer no reino. Ele vai dando oportunidades para a gente crescer no reino. Você se torna um discípulo andando com Jesus Cristo. E depois, se você quiser, de verdade, você se torna filho. E a gente tem um exemplo de como se tornar filho, ou um ensinamento, como diz a Bíblia, de como se tornar filho de Deus, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 11, que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o que a palavra está querendo dizer? Ele veio para o judeu. O judeu é o filho, os filhos da descendência de Abraão. É aqueles que foram eleitos filhos de Deus. Então ele veio para esse povo, ele veio para consertar esse povo, tanto que ele diz: eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Só que esses não receberam como deviam receber. Não eram praticantes verdadeiramente da palavra que eles tinham em mão, para entender que o Messias viria, que o Messias veio e que o Messias estava ali junto deles. E a todo momento queriam prendê-lo, queriam matá-lo, queriam calar a boca de Jesus. Isso que ele está dizendo aqui, ele veio para os seus. Ele veio para o povo que era dele, que era conhecido dele. Ele veio para o povo que foi criado através de Abraão e Sara. Ele veio para este povo que foi promessa de Deus. Agora, a grande maioria desse povo não recebeu Jesus, não reconheceu que ele é o Messias. No texto que o Ney leu, eles falam assim no final daquele texto: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Até hoje não levantou nenhum profeta de lá. E agora Deus tem lugar específico para levantar profeta? Deus escolhe pessoas de certos lugares e de outros lugares não reconhece, não recebe essas pessoas? Não. Ele recebe todos. Ele reconhece todos. Ele veio para todos. Ele morreu por todos. Não foi para um povo específico. Ele veio para um povo específico, porque ele queria converter verdadeiramente os judeus a servirem a Deus novamente de verdade. Como sempre a vida do judeu era, servia na necessidade, a hora que estava na bem-aventurança, abandonava Deus. Aí passava 40 anos cambaleando, voltava a servir a Deus. Servia a Deus, Deus abençoava, aí ficava mais 40 anos. Até que Deus um dia deu um basta. Então preste bem atenção. Ele está te dando a oportunidade de ser filho. Só que vai chegar um dia que ele vai dar um basta. E não vai ser como foi no Antigo Testamento, um cativeiro de 70 anos. Vai ser a vida eterna. Vai ser para sempre. Então a decisão de ser filho, como a palavra diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E a vontade de Deus qual que é? Que todos sejam salvos. Que todos sejam filhos.
Não adianta ter, como eu citei aqui, uma grande multidão espalhada pelo mundo, ouvindo a palavra de Deus agora, nesse momento, e ser só uma multidão. Ou ser só um discípulo, de estar ali presente, de estar querendo aprender, de estar querendo conhecer. Não, tem que se tornar filho. Tem de ser filho. Como o nosso pastor sempre diz, no reino só tem vaga para filho. Não tem vaga para multidão. Não tem vaga para discípulo, tem vaga para filho. Você quer ser filho? Para ser filho, tem que buscar a Deus. Para ser filho, tem que fazer a vontade do Pai. Nós aqui, os homens, quase todos é pai. E muitas vezes, os filhos fazem a vontade do Pai. Não é mesmo? Muitas vezes, sei lá, eu que sou meio folgado, eu sento no sofá e falo assim, Jorge, traz uma água para mim. E ele traz, mesmo depois dos 18. Entendeu? Ele vem rindo, vem brincando, mas faz. Entendeu? Porque é um menino obediente, é um menino, graças a Deus, que serve a Deus de verdade. Ele é temoroso, o Jorge é temoroso. Não é porque é meu filho, não. Mas eu vejo assim, a obediência e a dedicação leva à salvação. Se você quer ser obediente e dedicado a Deus, você vai se tornar filho, porque é a vontade dele, porque é o querer dele, do Deus Todo-Poderoso. Pensa bem, meu povo, nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia. Se não lemos, tem pregações na internet a dar com pau. Você pode ouvir de vários tipos, desde uma mais pentecostal, como uma mais como se diz, tradicional e que tenha muito fundamento, que tenha muito ensinamento. É a opção para você escolher. Entendeu? Então não tem como você dizer que você não consegue entender, que você não consegue aprender da Bíblia. Não tem como. Então a gente vê que se você se dedicar um pouquinho, você vai aprender. Naquele tempo dos judeus, eles tinham o quê? Os papiros. Eles tinham o Antigo Testamento. Só que eles estudavam constantemente isso, eles liam constantemente aquilo. E eles sabiam que o Messias ia vir, eles sabiam a forma como o Messias ia vir, e eles tinham visto tudo isso acontecer. Só que eles não queriam aceitar, porque eles achavam que o Messias ia vir do meio deles. Só que ao mesmo tempo eles falham no conhecimento da palavra. Porque se eles lessem a palavra e vissem o que Jacó fala para Judá na hora da morte, o cedro jamais se apartará de ti. O que quer dizer? O cedro de um rei vai estar constantemente na descendência de Judá. O que fala para Davi? A sua descendência herdará para todos sempre o reino. O reino será sempre seu. Então era questão de estudar e aprender. Era questão de ver. Era questão de conhecimento e aceitar a verdade. Esse era o principal. Eles tinham estudo, eles tinham conhecimentos, eles conheciam o Antigo Testamento de ponta a ponta, só que não queriam aceitar, como é o caso da igreja hoje. Conhece o Evangelho de ponta a ponta, de Mateus a Apocalipse, mas muitos não querem aceitar a verdade da palavra.
querem dar um jeitinho, querem expor coisas na igreja, querem colocar coisas na vida, querem liberar tal coisas que hoje pode, não é bem assim, se é muito radical, mas não é o que a palavra diz. A palavra diz que para ser filho tem que fazer a vontade do Pai. E não é a vontade do mundo. Aí tem gente que fala assim, nossa, presbítero, você é muito velho, radical. Velho eu sou, mas radical também. Porque não é o que a palavra diz. Igreja de crente não tem que ter festa junina. É errado. Estuda o que foi a festa junina. Aprenda de onde veio a festa junina. Depois você coloca dentro da sua igreja. Vai estudar. Vai conhecer. Junção do império com a igreja cristã, fazendo o meio termo. Aí para aceitar as mazelas da monarquia, do império, tinha as festas. E para introduzir a igreja, então é a festa de São João, é a festa de Santo Antônio, é a festa de São Pedro, tudo balela. Está errado. Cristão tem festa? Tem. A gente se reúne e de vez em quando faz um churrasquinho. Lá na igreja do Florense mesmo, tinha lá o churrasco dos profetas. A gente se reunia, não é, Louro? A gente se reunia em churrasco, não é, Ney? Né, Elcio, que estava sempre lá com a gente. Juntava lá as famílias lá e fazia um churrasquinho. Hoje era na minha casa, outra era na casa de outro, acabou. Faz festa, mesma coisa. E não precisa determinar como festa, que nem a última que eu ouvi. Festa, nem lembro mais, esqueci agora o nome de que puseram na festa, mas era uma festa junina, gente, dentro da igreja. Está errado. Não é isso que a Bíblia quer. Você quer ganhar gente? Pregue a palavra. A palavra é suficiente para converter. É a palavra. Não precisa ter meios. Gente, esse tal de politicamente correto está afundando com a igreja. A gente entende. Isso tudo é para conhecer. Isso tudo, quem lê a palavra, quem estuda a palavra, sabe que isso tudo está acontecendo para que a gente separe o joio do trigo. Isso tudo está acontecendo para a gente ver que o amor de muitos se esfriaria. E está se esfriando, basta você ver. E não é só o amor do crente, não é só o amor do cristão, é o amor em geral, percebe bem. Tem famílias que o pai vive, o pai, a mãe e o filho dentro de casa, o filho faz o que bem entende, o pai e a mãe não estão nem aí, a mulher sai, não dá satisfação, volta a hora que quer. Não sou machista, mas o marido não fica nem sabendo. Ou o marido sai, vive do jeito que quer, vai aonde quer, faz o que bem entende, volta a hora que quer, e a mulher também não está nem aí. Sabe o que é isso? É o amor se esfriando. Ninguém se preocupa nem com o da sua casa. Ninguém se preocupa com o seu filho mais. E não estou falando só de cristão, em geral. Gente, eu vi um vídeo essa semana. Isso aqui. Acabou com um monte de coisa. Já acabou com um monte de coisa. Acabou com o mapa, né? Que nem eu que fui taxista há muitos anos, eu usava o guia. Eu ia para São Paulo e parava em certos lugares para ficar folhando o trajeto que eu tinha que fazer, marcar os lugares que eu tinha que entrar. Hoje não, você bota isso aqui lá no painel do carro e vai que vai. Acabou com isso. Isso aqui acabou com o jornal impresso, que eu gostava de ler. Não tem mais jornal impresso, é isso aqui. Notícia em tempo real. Acabou com a comunicação de cartas, aquelas cartas amorosas, como eu escrevi algumas para as minhas primeiras namoradas. Acabou com isso. Hoje é o WhatsApp. É papum. Entendeu?
e está acabando com a sua saúde, e está acabando com a sua interação, e está acabando com a sua família, e está acabando com a vontade de servir ao reino, e está acabando com a vontade de cultuar. Porque sabe o que você faz? Onde você quiser se sentar, se você quiser sentar lá hoje, lá no Largo do Rosário, no centro, cruzar as pernas e ficar vendo as pombinhas, liga no YouTube e assiste o culto. Estou servindo a Deus. Aonde? No Largo do Rosário. Como? Com o celular. E é certo? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Rimer matove o manaim, sheft ahim gamiahad. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como a gente vai ter união se eu estou sentado no Largo do Rosário, vendo as pombinhas, ouvindo o culto, e vocês aqui? Independente, é a modernidade, a gente tem que, muitas vezes, aceitar. Para atingir muitas pessoas que estão longe, concordo. Mas aqui, tem gente que mora a 2 quilômetros da igreja. Tem gente que mora a 5. Eu venho 15, de onde eu moro. Você vem quanto, Elcio? Uns 20, né? Então, Roger também, vem uns 20. Tem gente que vem de mais longe. Porque ele está em comunhão com a igreja. Porque é necessário. Porque entende que precisa estar presente. Isso aqui está matando, gente. Isso aqui está esfriando. O marido senta na sala e fala com a mulher que está no quarto, ouvindo TikTok. O que você está fazendo? Aí ela responde lá, vendo o vídeo. Mas por que você não vem aqui? Não, fala o que você quer. Isso é comunhão? Isso é interação? É o amor se esfriando, meu irmão. É o amor se esfriando. Guerras e rumores de guerras nem precisa falar. Está aí, na cara de todo mundo. E está esperando ao quê? Para se tornar filho de verdade. Está esperando, Atos 1, da mesma forma que os viste subindo, ele voltará. Está esperando o céu se abrir, Jesus voltar? Vai ser tarde, porque Paulo escreve assim, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, e encontraremos com o Senhor nos ares. Então antes dele aparecer já vai acontecer o arrebatamento. E aí? Se você já morreu e foi arrebatado, glória a Deus, senão você vai ficar só para o juízo final. Se você está vivo e foi arrebatado, glória a Deus. E se não? E aí? E aí? Fala para mim. O celular vai resolver seu problema? Vai. Aí você digita no Google, como eu faço para ser arrebatado? Ele vai responder assim, já era. Jesus já voltou. Vai. Inteligência virtual. Hoje é tudo. Hoje é tudo a inteligência virtual. Só que a inteligência virtual, meu irmão, não vai para o céu não, nem para o inferno. Mas eu e você, se não se consertar e servir a Deus de verdade, se tornar filho, nós vamos para o inferno. Ou para o lago de fogo. Que é pior ainda. Misericórdia. Então, meu irmão, é a hora de aceitar Jesus de verdade. É a hora de entender quem é Jesus de verdade. É hora de saber o que ele veio para cumprir, cumpriu, porque ele disse tetelestai, está consumado. E se está consumado, está feito, carimbado e registrado. Não tem mudança. É aquilo, é aquilo. Eu e você não temos que aceitar qualquer coisa. Nós somos filhos. Ou você quer deixar de ser filho? Aí a escolha é sua. A vontade de Deus, como diz aqui, não nasceu nem da vontade do sangue, não nasceu nem da vontade da carne, não nasceu nem da vontade do varão, mas nasceu da vontade de Deus.
É uma vontade de Deus que você se torne filho. Era a vontade de Deus que os judeus todos aceitassem Jesus como o Messias. Ele sabia? Sabia, claro que sabia. Deus sabe todas as coisas. E é a vontade que toda a humanidade se converta e seja filho. E depois de ser filho, a gente vai se tornar irmão de Jesus. Porque aí nós fomos adotados. Jesus, o filho natural. Os judeus, os filhos por eleição. E nós, os filhos adotivos. Quer dizer, aquele que quiser ser adotado. Porque a escolha é nossa. A gente tem que fazer a vontade do Pai, que é o que diz o versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, para ser irmão de Jesus Cristo, primeiro você tem que aceitar ser filho. Se aceitou ser filho, você passa a ser irmão de Jesus Cristo. Para continuar sendo irmão, você tem que fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Paulo escreve um texto que é fundamental, eu penso assim, fundamental para a gente entender o que é fazer a vontade do Pai. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento que vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, primeiro, Paulo está dizendo, olha, eu ensinei, eu expliquei, eu orientei os mandamentos que se deve ser cumprido. E qual é a vontade do Pai? A vontade é que se santifique. O que é santificar? É se separar, é sair fora dos costumes do momento. Você está entendendo o porquê eu fiquei bravo com a festa junina? Porque é o costume do momento e nós temos que estar fora disso aí. Nós temos que estar fora disso aí. Nós temos que pregar o Evangelho. Eu, você, todos. Seja falando, seja não falando, seja agindo, seja não agindo, seja com atitudes, com postura, de qualquer forma você se mostra cristão. De qualquer jeito você se mostra cristão de verdade. Se você chegar num casamento, uma festa bonita, se você se comportar como um crente, eu garanto para você, alguém vai chegar lá e falar assim, nossa, mas você é tão diferente desse povo aí. Não aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu algumas vezes. Não que eu seja melhor que ninguém, mas isso acontece com quem serve a Deus. A sua fisionomia, a sua aparência, o seu jeito, a sua forma de responder, a sua forma de agir, o seu caminhar, isso tudo mostra que você é diferente, que você é separado, e é isso que o Evangelho está dizendo, que você seja santificado, que você seja separado, que você saia fora desses costumes, para com esse negócio de politicamente correto. Esse negócio de politicamente correto está acabando com a igreja. Você tem que se posicionar, dizer, está certo, está errado, é a sua posição. Querem aceitar? Muito que bem, não quer, vira as costas e vai embora. Mas a gente tem que ter esse posicionamento. A gente tem que se santificar, independente do lugar, independente da hora, independente da posição social, independente do teu trabalho.
Você tem que se posicionar. Eu sou crente, eu sirvo a Deus, então eu tenho que agir assim. E eu garanto para você, se na hora você tiver dúvida, o Espírito Santo vai te direcionar. Ele vai te mostrar, ele vai te colocar como você deve agir. Aí você tem a escolha de ser ou não ser. É você que escolhe, é eu que escolho me posicionar. E vamos lá, e depois Paulo começa a direcionar o que agrada a Deus. Deixa eu ler aqui novamente o versículo 3, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Primeiro ponto, se abstenha da prostituição. E não é só da prostituição carnal, é de várias prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso de santificação e honra. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso de santificação e honra. O que é isso? O seu vaso, a sua postura, o seu posicionamento. Você tem que saber quem você é. Você tem que entender quem você é. Você tem que demonstrar quem você é. Não nas paixões da concupiscência, como os gentios, entendeu? Que não conhecem a Deus. Não nas paixões de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Então não pode ter qualquer postura. Não pode ter qualquer jeito, não pode ter qualquer forma de agir, de falar, de se colocar, de se posicionar. Porque nós conhecemos a Deus, nós sabemos da vontade do Pai. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. O que Paulo está orientando aqui? Quando você vai fazer um negócio, seja justo. Seja verdadeiro. É sim, sim, não, não. É isso, é isso. É como diz o ditado popular: o combinado não sai caro. Se combinou, combinou. É aquilo, é aquilo. Hoje é um tal de um querer passar a perna no outro, um querer levar vantagem. Então tem coisas que a gente tem que ter um posicionamento de verdade, de dizer não, não quero, não posso, não faço, não aceito, não vivo isso. Como também ter o posicionamento de dizer, não, é assim, está certo, é desse jeito, foi combinado assim, vamos fazer assim. É isso e acabou. Porque, olha só, o Senhor é vingador de todas essas coisas. O Senhor é que vai julgar. O Senhor é que vai dizer se você agiu corretamente, se o outro agiu corretamente com você. A gente não tem que se preocupar. O Senhor é justo e fiel. Falar nisso, eu tenho que fazer uma abertura aqui. Um dia desse veio um carro na Francisco Glicério, que eu fiquei assim, ó. Estava escrito assim atrás. A gente coloca geralmente, Deus é fiel, né? O cara colocou, Exu é fiel. Eu falei, misericórdia. Desse tamanho no capô traseiro do carro. Exu é fiel. Falei, você está lascado. Você vai ver a fidelidade desse Exu, onde é que vai? Misericórdia. Olha aí, meu irmão. Você vê como que está a coisa. Não é mesmo? Agora até as frases de efeito que os cristãos usam geralmente para mostrar que é cristão, que serve a Deus ou que conhece a Deus, que bota lá Deus é fiel, Deus é justo e verdadeiro. Agora o pessoal aí também está indo para o mesmo caminho.
né? Infelizmente. Mas, enfim, ainda há tempo de aceitar essas coisas que Paulo escreve, nos orientando de como fazer a vontade de Deus. Ainda dá tempo. A gente está pronto para fazer isso, para entender isso. A gente tem conhecimento, a gente tem ensinamento. Nós temos isso. A gente tem um mestre aqui que qualquer dúvida a gente pode correr a ele. Pastor, está assim, 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 como é que eu faço? Ele é mestre, gente. Ele é mestre. E ele ensina, e ele mostra lá dentro da Bíblia para você. Se for preciso, como foi um caso aí outro dia, ele vai até no texto original e fala, olha, aqui é assim, assim, assim. Você está entendendo? Então a gente precisa se posicionar. Vamos lá. Deixa eu continuar lendo aqui o texto de Tessalonicenses. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, ele está dizendo, se você não está agindo corretamente, você não está enganando seu amigo, você não está desprezando o outro ser humano, você está desprezando a Deus, porque você conhece a verdade. Esse desprezo está indo para Deus. O que você está fazendo é contra a palavra de Deus, é contra a instrução, o ensinamento que você teve. Você pode pensar assim, levei vantagem ali. Levou. Só que você traiu a Deus. Você enganou a Deus. E Deus nos chamou para a santificação, não para a imundícia. Não para viver erroneamente, não para viver prevaricando, não para viver nas orgias, no bom sentido, não estou dizendo na orgia carnal, mas tantas outras orgias, tantos outros ajuntamentos que não levam a posição nenhuma, não levam a determinação nenhuma. Eu já ouvi crente dizer para mim assim, mas Paulo diz que ele se fez de judeus para ganhar os judeus. Mas você é Paulo, meu amigo? Você tem a fé que aquele homem teve? Você passou por tudo que aquele homem passou? Me fiz de louco para ganhar os loucos. Tá. Será que nós conseguimos fazer isso hoje? Eu vou me fazer de gentil para ganhar gentil. Tá. Você vai se converter lá rapidinho para o lado deles. A gente não tem essa estrutura que Paulo teve. E Paulo foi um, e só um. Como Davi foi um, e só um. Como Salomão foi um, e só um. Como Abraão foi um, e só um. Como Moisés foi um, e só um. Não tem outro Moisés, não tem outro Abraão, não tem outro Davi, não tem outro Salomão. A Bíblia é clara em dizer, Salomão, você teve a sabedoria que ninguém teve e ninguém vai ter. Então, por que você quer ser Salomão? Esquece. Paulo teve o ministério dele e só dele. Não vai ter outro Paulo, não. Tanto que o Pedro foi lá sentar lá e levou uma chapuletada de Paulo. Não é mesmo? Cada um no seu quadrado. Você sabe o para que Deus te chamou. E está aqui, para a santificação. Deus me chamou e chamou você para sermos separados, para sermos diferentes, para entender e servir a Deus de verdade.
Você não pode querer ser outro. Não pode. Como o Dr. Russell Shedd foi Dr. Russell Shedd, é só o Dr. Russell Shedd. Como o pastor César Cavalcante, é pastor César Cavalcante. Eu nunca vou ser César Cavalcante. Eu vou ser o Jorge e acabou. O meu ministério é o meu. Como o ministério do Ney é o do Ney, e acabou. Como o da Silene é da Silene, e acabou. Não tem outro. Para Deus não tem repetição. Para Deus cada um é cada um. Não tem igual. Não tem igual. Como Jesus foi o único, Filho do Deus vivo, natural, só um. Veio, habitou entre nós, foi crucificado, morto e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. E vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E pronto, acabou, não vai ter outro. É só Ele. Aí cabe a eu e você sermos irmão dele. Quer ser irmão dele? Vamos lá. Olha o que diz Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo está testificando com você que somos filhos de Deus? Se está, glória a Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se você é filho, se o Espírito Santo está testificando que você é filho, você é herdeiro do reino. O reino é seu também. O reino é seu. Juntamente com Jesus Cristo, o Filho unigênito, o único Filho de verdade de Deus, o único Filho natural de Deus, herdeiro do reino. E nós, os filhos adotivos, somos também herdeiros, mas a testificação do Espírito Santo é aquele desejo que vem no profundo da alma e do coração, dizendo: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Muitas vezes naquela hora da dúvida: Senhor, será que o Senhor tem alguma coisa comigo mesmo? Aí o Espírito Santo fala: você é filho de Deus. Você é herdeiro do reino. Você é co-herdeiro do reino. Logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ai, 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 ai. Você padece como padeceu Jesus Cristo? Você aceita as afrontas? Você aceita os confrontos? Você aceita o tapa na cara? Você aceita o guspe na cara? Você aceita? É certo se com Ele padecemos. Não vou dizer que nós vamos passar pelo sofrimento que Jesus passou. Não, aquele foi para Ele. Mas eu e você passamos por sofrimentos, passamos por dificuldades, passamos por necessidades, passamos por afrontas, passamos por xingamentos, passamos por muita coisa que a gente tem que relevar e dizer glória a Deus. Porque a palavra diz: em tudo dai glória. Em tudo dai glória. Quer ser filho? Quer ser herdeiro? Quer ser co-herdeiro? Porque Jesus disse para mim e para você assim:
eu sentei no trono do meu Pai. Ali também você vai sentar comigo. Quer dizer, você vai ser dono do reino. Você vai ser filho do reino. Você vai viver no reino. Você quer viver no reino? Aceite a santificação que o Espírito Santo está falando no teu coração. Seja diferente, seja separado, seja mudado. Aceite algumas coisas e deixa para lá. É melhor coisa baixar a cabeça, calar a boca e sair de fininho. É melhor. Como disse a palavra aqui, Jesus, ou o Pai, o Deus Todo-Poderoso, é quem vinga. É Ele que está tomando as suas dores. É Ele que está vendo o teu certo. É Ele que está do teu lado, entendendo a situação e falando, aguenta aí. Aguenta, seja firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Seja firme, aguenta aí. Vai resistindo. Está chegando a hora. É o princípio das dores. Vai passar. Só que o que a gente tem preparado é para a vida eterna, é para sempre. Não é para 50, 60, 70, 80, 90 anos que você vive aqui, não. Não é isso. Nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem. Isso vai acabar uma hora. Só que lá é eternamente. E só tem duas escolhas, meu irmão. Ou é céu ou é lago de fogo. Onde há alegria, onde Ele enxuga todas as nossas lágrimas, onde Ele é o nosso sol, onde Ele está presente junto de nós e onde a gente vai viver dizendo santo, 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 santo. Ou lá onde há choro e ranger de dentes. Constantemente. Choro e ranger de dentes. Onde o fogo não se apaga e onde o bicho não morre. Também é para sempre. Também é para sempre. Meus irmãos, nós que estamos vivos, temos ainda essa oportunidade de escolher ser filho. Quem já foi, já tomou a sua decisão. Não tem como voltar. Eu e você estamos no momento exato, na hora certa, de sermos filhos de verdade, de buscar a santificação e servir a Deus como filho. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Irmãos, coloque de pé, vamos orar pelo nosso ofertório. Aleluia. Soberano e eterno Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te agradecemos sempre. E nesse momento do nosso ofertar, Pai, eu te peço em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo, que o Senhor fale conosco e nos direcione como devemos ofertar, Pai. Que o Senhor nos ajude nesse momento, que o Senhor supra as nossas necessidades, que o Senhor abra a porta de emprego para o meu irmão desempregado, que o Senhor socorre na situação financeira de cada um e que o Senhor nos abençoe, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Agora nos conduza, Senhor, a cumprir o teu mandamento, Senhor, de servir a Ti em tudo e em todo o tempo, Pai. Então seja conosco e nos ajude, Pai, nesse momento do nosso ofertar. É assim que eu oro, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ana Rita, você ora aqui, por favor.